Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como que eu fiz o bico desse pássaro, que tem várias técnicas que podem ser aplicadas em outro bico. Então ali, né, eu já tinha começado antes com uma consistência na primeira camada de café. Essa agora, a consistência da tinta, ela tá um pouco creme. Então você vai ver que em vários momentos não tem uma aguada, né, a tinta super diluída, mas sim uma consistência um pouco mais creme, que nem agora. Eu tô utilizando esse pincel super pequeno da Ceramic e eu vou usando quase que um preto puro, tá? Deixo ali aquele ponto de luz no comecinho. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você poder baixar as linhas, tá? Para você fazer o decalque dessa imagem e poder aplicar essa aquarela, né, no seu desenho. Você não necessariamente você precisa saber desenhar para aquarelar. Lógico que isso é legal, mas você pode simplesmente fazer as linhas, né, com o decalque e depois vir com a aquarela. Aqui no canal tem um vídeo também onde eu mostro a consistência da tinta. Isso é muito legal porque você precisa entender de várias consistências para aplicar, né, no seu desenho. Agora eu tô fazendo uma pequena aplicação desse azul e eu deixo ele bem diluído, mas eu pego poucas quantidades. Esse azul, ele no desenho final, ele não fica evidente, mas ele faz muita diferença para deixar essa aquarela, né, bem realista. Eu gosto de aquarelas mais realistas, né? E eu sei que tem pessoas que gostam também, tem pessoas que gostam da aquarela mais fluida, e tá tudo bem também. São técnicas diferentes, mas ao mesmo tempo que são parecidas também. E depois que eu faço, né, eu vou deixando um brilho ali, bem no comecinho. A luz nada mais é do que a falta da tinta. Então, quanto mais você brinca com isso de deixar o seu papel aparecendo e criar mais tinta em um outro local, você vai dando, né, formato e volume para sua aquarela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também os materiais que eu utilizei, mas não fica presa aos materiais, né? Tente utilizar o que você tem, tá? Aplicando essas técnicas de aquarela. Então aqui novamente eu pego o preto. Eu sei que na aquarela tem a questão de não se usar, né, o preto puro, mas eu gosto de usar e eu não fico presa às técnicas tradicionais. Então eu utilizei o preto ali puro e depois dissolvi, né, um pouco para ficar daquele jeito ali. O olho, eu fiz a primeira camada, então o que você tá vendo ali foi só uma camada base, tá? Quando você faz a primeira camada, ela fica chapada. E depois você vai acrescentando as texturas e profundidade para você conseguir criar o volume. Então agora o que eu tô fazendo, eu tô utilizando aí o preto novamente. Eu adoro o preto, porque ele me ajuda muito a criar esse volume, tá? De novo, sei que não utiliza o preto, mas eu gosto dele demais, eu não vou abrir mão. Então o que eu tô fazendo ali, eu tô criando volume a partir do momento que eu pinto, né, ali esse fundo. Você até pode ver ali que eu pego às vezes direto da própria pastilha. Então eu deixo essa consistência quase que de manteiga, tá? Fiz ali o preto e agora eu peguei o ocre e eu vou misturando ele, eu misturei ele um pouquinho com um pouquinho mais de amarelo
e eu vou dando batidas. Então o que eu faço aqui é o creme, só que com batidas. Quando eu faço essas batidinhas no pincel, eu vou criando textura. Na aquarela realista, né, você precisa criar esse volume para que fique mais perto, né, do real, vamos dizer assim. Então, existem várias e várias texturas que você vai criando ao longo da aquarela para ficar realmente com aquela cara. Tudo, né, tem textura, né? A gente mesmo, a gente tem textura o tempo todo no rosto. Então, os animais também têm isso. Então, eu vou criando, dando essas batidinhas. Você vê que a aquarela ela não tá diluída e venho com o pincel. Eu nem fiz um fundo aí. Então, a minha tinta ela tá na consistência de creme. E aí eu vou dando batidinhas, batidinhas, batidinhas. E aí eu vou dissolvendo isso depois, quando eu quero também um degradê ali para não ficar marcado. Então, essa parte toda do bico, você vai ver que basicamente eu faço isso o tempo todo. Mesmo quando eu mudo a cor, eu vou fazendo isso. Então, que nem agora, eu quero suavizar a bordinha, eu limpei o meu pincel e dei batidinhas ali. Nessa parte eu fiz um fundo, né, amarelo ali, e aí eu venho com um vermelho e um laranja, misturo os dois, e de novo eu vou criando essas batidinhas. Só que aqui a tinta tá um pouquinho mais diluída na água, tá? Aqui a intenção é que eu consiga misturar esse, vamos chamar de quase laranja, né? Com o fundo amarelado. Então eu quero que quase que uma cor entre na outra, então que tenha esse fundo ali, né? Então por isso que eu coloquei primeiro o amarelo e depois eu vim com esse meio alaranjado. Eu sei que pode parecer demorado e até talvez cansativo, e algumas pessoas, quando vê algo realista, pensa que dá muito trabalho, mas tudo depende do seu objetivo, obviamente, e tudo depende também do quanto você quer se conectar com aquele desenho, né? Eu não tenho pressa, o tempo aqui para mim não existe, né? A vida já tá muito corrida, a internet já é muito corrida, as redes sociais nem se fala. Hoje você pode acelerar até o áudio do WhatsApp, né? E não escutar mais a voz da pessoa como era. Então aqui é um momento de pausa, onde eu não tenho pressa, onde eu me conecto com o desenho e vou para um outro local, né? Onde eu tenho silêncio mental. Então quanto mais tempo eu fico na aquarela, me conecto com essa aquarela realista, eu não tenho, eu trago isso também um pouco para minha vida, sem não ficar com essa necessidade de ter pressa o tempo todo, esse desgaste mental. Então, se às vezes eu começo um desenho e tô com pressa demais, eu me acalmo, me conecto com aquele desenho e vou. Então, a minha intenção nunca é correr com nenhum desenho. E quando eu observo os detalhes, principalmente da imagem, e trago isso para o papel, que nem agora, né? Tá vendo que eu tô colocando umas pontinhas ali de vermelho, e agora eu vou suavizar. Quando eu consigo olhar os detalhes daquele animal, daquele objeto, enfim, do que eu estou querendo representar, eu consigo ter mais calma ainda. Eu consigo visualizar o que às vezes a maioria das pessoas não conseguiriam, porque elas estão com pressa o tempo todo, tá? Então, quando você for fazer os seus, tente ter essas pausas de pensamento de, não, eu vou ficar aqui, não importa o tempo. Aqui é um momento onde não importa o tempo. Se você levou 1 dia, 2 dias, tá tudo bem.
Quando você quer acelerar demais o processo, você acaba não se conectando com o desenho, acaba não ficando tão interessante assim, tá? Mesmo numa aquarela fluida. Aqui, novamente, detalhes, né, que fazem toda a diferença. Eu peguei um pouquinho de verde e eu tô colocando. Então, o bico, ele não é um bico, um bico inteiro de uma cor só. Ele tem texturas e tem nuances de cor. Eu coloquei ali o vermelho, quase não dá pra ver aqui, né, porque também é uma gravação. E agora eu tô colocando um pouquinho de verde. A ideia não é que o verde apareça totalmente. A ideia é que ele esteja ali. E que quando eu olho o todo, eu consigo entender uma unidade que nem agora, tá? Novamente, o olho, né? Eu criei ali algumas ranhuras no olho. E agora eu vou suavizando novamente para criar volume. Só que agora eu não tô colocando preto, eu tô colocando o marrom. Então olha só como eu começo a criar, né, um volume ali no preto. Bem diferente do começo, que tava algo chapado, tá? Então o olho para mim é uma das partes mais importantes, é uma das partes que eu mais quero me aprofundar, porque precisa passar que ele tá vivo. E aqui novamente, a parte de baixo, eu coloco um pouquinho de marrom e vou dando batidinhas, tá? Limpo o meu pincel e dou essas batidinhas. Com isso eu já vou conseguindo um leve degradê e uma textura, tudo ao mesmo tempo. E não tem um amarelo tão puro, né? Tão chapado, tá? Então quando você olha essa parte toda do bico, você consegue ver que existem ali muitas texturas. Uma coisa que eu acabei não mostrando aqui, mas dá pra ver bem claro entre a imagem anterior e essa, é que esses pontos onde estão bem de luz, eu reforcei com um guache, tá? Então você pode comprar um guache, dissolver ele o máximo que você puder na água, e aí você vem dando batidinhas em cima, e aí criar esse ponto de luz mais forte, aparecendo ainda mais na imagem. Aqui, né, o pelo da penugem do pássaro, simplesmente eu não quis destacar tanto assim, então eu acabei pintando tudo de preto, porque o foco realmente era o bico. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, me fala aqui. Todas as informações vão estar na descrição do vídeo. E me segue lá no Instagram para a gente poder conversar e trocar experiências também.